Deus seja louvado. Irmãos, a santa paz de Deus a todos. Bem-vindo ao canal para a glória de Deus. E ele foi pregar. Vamos ouvir aqui um áudio. Eu tô sem óculos. Uma bela de uma bobagem. E aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir esse áudio de Josafá, a gente comenta ele, ok? Beleza, então vou colocar o áudio aqui rapidinho. Uma bobagem que esses camaradas falam, essas besteiras. Eu já falei aqui há muito tempo atrás. Se me chamarem na CCB ou qualquer outro buraco dessas dissidentes da CCB, eu vou pregar lá. Isso não tem nada a ver em eu fazer comunhão com eles. Se eu precisar sentar lá e ficar lá, eu vou. Eu coloquei terno, coloquei... Por que não falaram do terno e da gravata também? Eu coloquei terno, eu coloquei gravata, eu falei de acordo com a liturgia deles, para não causar estranheza alguma. O foco era pregar evangelho. Eu coloquei terno, gravata. Isso aqui é aquela pregação que ele foi na Jandira, CCA, antiga Jandira. Vamos continuar ouvindo o áudio aqui. Ele está dando explicação porque alguém comentou sobre a pregação, né? E parece que não agradou a pregação dele e aí ele ficou bravo. Aí você vê, ele já fez não sei quantos vídeos rebatendo a crítica que fizeram à pregação dele. Agora, quando você vem aqui no YouTube e rebate, quando ele critica a pregação do Braz, você vem aqui e rebate ele, refuta ele fica bravo. É engraçado, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Estranheza alguma, o foco era pregar evangelho. Eu coloquei terno, gravata, eu falei Deus seja louvado, eu falei vamos ler até aqui, né? Essa é a palavra de Deus, Deus seja louvado, amém. Eu fiz todo o rito, eu respeitei a liturgia deles, né? Com o propósito de ir lá pregar evangelho. Eu fazer comunhão com eles. Se eu precisar sentar lá e ficar lá, eu vou. Eu coloquei terno, coloquei... Por que não falaram do terno e da gravata também? Eu coloquei terno, eu coloquei gravata, eu falei de acordo com a liturgia deles, para não causar estranheza alguma. O foco era pregar evangelho. Eu coloquei terno, gravata, eu falei Deus seja louvado, eu falei vamos ler até aqui, né? Essa é a palavra de Deus, Deus seja louvado, amém. Eu fiz todo o rito, eu respeitei a liturgia deles, né? Com o propósito de ir lá pregar evangelho. E longa do que as pregações da CB, mas eles conseguem? Não conseguem, porque são tudo analfabeto bíblico. E eu fui lá dentro e preguei. E as coisas que eu falei sobre os anciões é exatamente o que eu falei na cara deles na podcast. Uma semana antes, ou 2 semanas antes, eu não lembro, eu falei na podcast, vocês viram, eu tive lá, assim, vocês criticaram a CCB, vocês falaram que vocês não gostam disso e daquilo, gostam desse ou daquele outro, bababá, e depois, quando saíram de lá, fizeram uma cópia e foi por conta disso que eu saí de lá de Jandira. Tem alguma incoerência nisso, no que eu tô falando? Ou seja, eles pegaram pedaços da história, porque essa história aqui, ó, né, ela é maior, tá? Ela conta de quando eu tava lá, de quando eu saí, das minhas críticas na CB, da podcast, depois aqui. Aqui é o final. Aqui é o final. Olha, eu vou ser franco para vocês. Para todo mundo, Josafá é uma criança grande, óbvio, né? Que tá com uma bomba atômica na mão e gritando para todo mundo: se fizer alguma coisa, eu vou explodir. Por que eu digo que ele tá com uma bomba? Porque ele pegou essa arma aí, que é o YouTube, e tá com essa bomba. Ó, se você falar alguma coisa, eu vou lá no YouTube, vou fazer isso, vou falar aquilo.
E ele vai e faz. Conclusão. Você coloca coerência no Josafá, nas atitudes dele, você não encontra. Não tem coerência. Não tem base, não tem fundamento, não tem um norte, um sul, um leste, oeste, um porto, uma chegada, não tem. E eu fico dizendo para mim como é que esse cidadão consegue arrastar multidão de pessoas. Tem pessoas idolatrando o Josafá, você sabia disso? Parece engraçado, mas tem, cara. Tem pessoas fazendo isso, idolatrando o Josafá. Oh, meu pai, misericórdia. Aí o que acontece? Ele fica atirando para tudo que é lado. E fica dando aqueles tiros de festim, sabe? Ó, pá, 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 pá. Se mexer comigo, eu vou explodir a bomba. É uma criança grande, descontrolada. É. Infelizmente. Quem deu esse poder para ele? Deus permitiu. Mas que é uma criança grande fazendo caca, como ele mesmo diz. É. Cara, eu penso se, né? Eu não posso afirmar porque eu não sou o dono da verdade aqui, né? Mas se Josafá vivesse mais 50 anos, a família do Josafá, os filhos do Josafá, vivesse mais 50 anos, cara, essas pessoas iam sofrer muito, porque iam carregar um legado de um cara que foi totalmente, sabe, sem nexo, sem, como eu já disse, sem fundamento, sem base, sem solidez, sem nada. Porque esse camarada, ele saiu da congregação, ele brigou com a congregação, ele foi os motivos que ele brigou com a congregação, segundo ele, cunhado dele, parece que se juntou com mais algumas pessoas infiltradas no ministério e fizeram alguma coisa com ele. Até aí eu não posso falar nada porque eu não sei o que foi feito, como não foi. Eu sei que ele saiu brigado com o ministério, né? Parece que ele, não, eu vou falar, eu tenho direito de defesa e tal, brigou com o ministério lá. Beleza. Saiu, acho que não voltou. Não fiquei muito afundando na história, não me aprofundei. Mas aparentemente é isso. E depois ele se juntou com a Jandira, né? Que aí veio aquela situação, né? Da Jandira e tal. E aí juntou a fome com a vontade de comer e vamos embora. Parece que lá também parece que ele queria, né? Sei lá, assumir uma posição e que a Jandira deveria acatar aquela posição dele, mudando a liturgia de culto, de como era e tal, blá, blá, blá. No final da história foi isso. Ele mesmo declara isso. Então não deu certo, tal, saiu. Que se fosse para estar numa igreja onde a igreja fazia o mesmo que a que ele saiu, ele não ia ficar. Tá. Mas depois rolou, agora, né? Isso aí foi lá em 2010. Agora, em 2024, rolou esse podcast aí, esse mês, esse ano, agora que nós estamos, 2024. E aí, 2 semanas aí antes dessa pregação dele, parece que eles tiveram lá umas conversas e tal, e rolou algum assunto retratando os acontecimentos anteriores de 2010, lá mais ou menos. Conclusão. Ele agora vem refutar, porque realmente as pessoas dizem que não agradou lá da pregação dele. Eu queria estar lá na hora assistindo a pregação toda, mas não assisti não. E o que acontece? Ele virou um leão na jaula e tá brabo. Tá brabo porque ninguém pode reclamar da pregação dele. Eu também creio que ninguém pode reclamar da pregação dele, até porque eu fiz um vídeo aqui dizendo, eu não vou criticar a pregação de ninguém. Cada um que se vire com o que pregou. Não sou eu que tenho que me meter em pregação de ninguém. E também não criticaria dele, como não vou criticar a pregação de ninguém. De ninguém.
O irmão errou? Errou. Mas todo mundo erra. Então eu não vou criticar. Entendeu? Mas vamos lá. Ele continuou brabo, igual um leão na jaula aí, e agora fez esse vídeo, peguei esses áudios aqui e coloquei aqui. Mas acontece que eu quero dizer para vocês é isso. Ele disse que não ficou na Jandira, por quê? Porque a Jandira apresentava a mesma liturgia. Ele foi pregar na Jandira e fez exatamente o que ele falou. Eu fiz exatamente os trâmites, toda a liturgia que tinha que fazer e tal e etc. Então ele não foi original com ele mesmo, né? Inclusive ele adotou até dizendo que a Deus seja louvado, é só até aqui, que a palavra é o que saía da boca dele, parece, a palavra de Deus é essa aqui e tal. Ele tomou, né, como se estivesse pregando na congregação, é o que ele disse. Inclusive ele disse que iria pregar na congregação. Então, se ele já falou tanto mal da congregação, que a congregação tem que acabar, que eu não piso lá, que eu faço e aconteça, que tal, etc, 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 tomara que realmente ele vá pregar na congregação e pare, né? Porque se o cara vai pregar numa igreja e ele critica essa igreja, eu acho que tem alguma coisa assim que não bate. Eu acho que tem alguma coisa que não bate. Então eu tô achando, no fundo, sinceramente, o Josafá é uma criança descontrolada, cara. Porque o cara ataca a igreja, diz que a igreja é isso, que é aquilo, o ministério ataca todo mundo, e ele fala ainda que esses sessabianos são burros. E ele diz que vai lá pregar nessa igreja. Que se convidar, ele vai. Que se ele quiser, ele vai. Senta lá e fica lá. Claro que vai, é público. Qualquer pessoa pode entrar lá, sentar e ficar lá, numa boa. Sem arrumar confusão, sem arrumar problema. Mas é o que eu estou dizendo. Então, eu vou te falar. No meio disso tudo, o que me faz eu sentir muito mais ainda é esse povo que foi arrastado pelo Josafá. Cara, é uma brincadeira. Eu sempre disse aqui, vocês vão quebrar a cara. Vocês vão cair do cavalo. Não estou tripudiando em cima da miséria de ninguém. Mas eu digo a vocês, é tempo de vocês voltarem atrás, fazer as pazes com quem vocês tiveram problema, voltar a congregar numa boa, tranquilo, e esquecer Josafá. Porque ele já mostrou, já provou que o negócio dele é bagunça. O negócio dele é arrumar guerra, confusão. E não tá nem aí para nada. Porque é incoerente. Totalmente. O cara chegava, não, que se me andar eu pregar na CCB, na dissidente da CCB, essas todas que estão aí, quer dizer, então qualquer igreja que represente a doutrina CCB, congregação, ele vai pregar e tudo bem, mas ele todos os dias faz crítica contra essas igrejas que ele diz que vai pregar. Existe coerência nisso? Se eu tô maluco, se eu tô doido, se eu não sei, mas eu não vejo nada de aproveitar, que seja aproveitável, que seja benéfico numa situação dessa. O cara fica brigando com as igrejas e depois diz que vai lá pregar e vai fazer acontecer. Não entendo como pode uma coisa dessa. No mínimo, me causa uma confusão bem grande, porque eu não consigo entender. Quando eu acho que ele deveria simplificar as coisas, ele está só dificultando a cada dia mais. Então é isso que eu falo. O Josafá é um bebezão, tá? Uma criança, né? Um bambambam aí da vida, entendeu? Desgovernado e com uma bomba na mão, explodindo ela toda hora. Plá, 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 plá. Porque não tem jeito. Não tem outra coisa. O cara não tem um fundamento. Cara, ó, a situação minha é isso aqui. E fincar as estacas ali, defender aquilo ali e trabalhar em prol daquilo ali. Só que o que ele está fazendo? Ele vai para uma igreja, ele vai para outra, ele vai para outra, ele vai para outra. Será que ele está pensando em ser um pregador itinerante? Mas ele vai ficar o quê? Criticando todas as igrejas, porque ele só critica a congregação e as dissidentes da congregação. As igrejas batista e assembleia, presbitério, ele não ataca, não rebate.
Aí eu pergunto a vocês, será que essas igrejas são perfeitas? Não tem problema nenhum? Porque se eu for aqui no YouTube, eu vejo vários vídeos aqui de membros dessas igrejas mostrando, apontando, fazendo vídeos de problemas que tem nessas igrejas. Mas só o Josafá que diz que não tem problema nas outras igrejas, só na congregação. Então é incoerente, é no mínimo confusão. E não tem Deus aonde tem confusão. Aonde tem confusão, Deus não está. Está isso lá na Bíblia. Não é minha palavra. Então, o menino, o garotão, o Josafá, me faça um favor. Vai para tua casa, entendeu? Senta na poltrona, pega um suquinho, geladinho, de boa, senta lá e começa a pensar nas besteiras que está fazendo. Porque essas besteiras já passou do limite há muito tempo. Há muito e muito tempo. Você precisa parar e pensar o que eu estou fazendo, o que eu quero, onde eu vou chegar e o que isso está custando. Essa brincadeira minha, essa bobeira, essa palhaçada que você está fazendo, isso está servindo para quê? Você já parou para pensar? Aonde isso vai dar, você já parou para pensar? Qual vai ser o futuro disso? Qual é o ônus disso? Sem contar que você está envolvendo um monte de gente dentro que não tem nada a ver com essa brincadeira sua. Você já parou para pensar nisso? E você até hoje não parou para pensar. Eu sempre digo aqui, a tua família, Josafá, faz parte dos teus atos. É o elo que é o que elas vão carregar. Você tem que parar para pensar nisso. Eu coloquei isso dentro da minha família. O que você está fazendo, cara, vai acarretar para a sua família, para o seu futuro, para o futuro da sua família. Se Jesus vier hoje arrebatar a igreja, ok. Se não vier, quando vier, o tempo que vier. Mas você vai estar acarretando isso para sua família. E você acha que isso é bonito? Toma juízo, cara. Para com isso. Faz o que eu te falei, senta na poltrona, conversa com uma pessoa neutra na situação. Explica para ela, tenta explicar para ela, tenta dialogar com alguém. Você está precisando disso. Eu já disse, você está para lá de sobrecarregado, cara. Você não tem mais controle. É por isso que a cada dia você está mais ácido. Porque você está descontrolado o tempo todo. Você não tem um tempo, não se vê vídeo seu, você fazendo um vídeo com calma, com raciocínio, com equilíbrio, com amor, com lucidez, com um norte, com um porto ali para chegar e poder abraçar alguém. Nada disso. Eu só vejo você para todos os lados, cara. E você não cansa disso. Agora, aonde você vai levar essas pessoas que foram te seguindo? Porque o que eu já disse, você não pode afirmar que as igrejas que você levou essas pessoas, tirou da congregação e levou, lá não tem problema. Que elas não vão ter problema lá. Você não pode afirmar isso, Josafá. Não pode. E aí onde eu digo a você, olha o tamanho da responsabilidade que você deveria ter, assumir e entender que isso faz parte do que você está fazendo. Todas as pessoas que saírem da congregação, que não conseguirem êxito fora, é sua responsabilidade. E não é pouca gente não, cara. É muita gente. E você não para pensar nisso. O que eu estou fazendo? Você não para pensar. Agora você imagina como é que vai ficar a cabeça dessas pessoas quando vê esse vídeo aqui. Por quê? O Josafá critica o tempo todo, ele faz 14 anos criticando a congregação. Agora ele vai lá, prega, senta lá, faz comum. Só não posso ter comunhão com eles. Primeiro que você já falou uma coisa errada. Você tem que ter comunhão com todo mundo.
Paulo falou, se eu tiver comunhão só com aquele que é o meu irmão na fé, o que eu estou fazendo de mais? Nada. Eu tenho que ter comunhão com todos. Você está todo errado, todo incoerente nas tuas falas, no que você debate, no que você coloca como primícia aí das tuas coisas que você faz, cara. Você precisa parar, você precisa tomar juízo, você precisa pedir o Espírito Santo para mudar a tua vida, para mudar você, para você ter uma outra atitude. Você está errado, você está só em confusão. E em confusão Deus não vai estar. A sua vida é só confusão. Você já parou para pensar que o tempo todo, aonde você está, rola uma confusãozinha? Você não pode fazer isso. Então, Josafá, eu acho que Deus tem me usado nesse canal. Eu já falei, eu não sou o dono da verdade, para tentar te alertar. Lembra, o Carlos Einar, ele pode afirmar que no vídeo primeiro que você arrancou lá a live, né, aonde Deus me deu, eu falei, ó, Josafá, você e o Carlos Einar, ele vai voltar antes até de você. Deus vai fazer uma obra, o Espírito Santo vai fazer uma obra, ele vai se arrepender e etc e tal, e ele vai voltar e vai fazer comum, vai congregar, vai fazer comum novamente com a Irmandade. E aí você falou um monte de coisa. Que ele voltou por interesse disso, interesse daquilo, disso, daquilo outro, ministério, não sei o quê, de perdão, não sei o quê. Você acabou de provar que o seu interesse é só de pregar, mas você não está pregando nada. Você vai nas igrejas, você não prega nada. No YouTube você não prega nada. Entendeu? Então quer dizer, porque o mínimo que você consegue pregar, você desprega 20 vezes mais com a confusão que você arruma aí nesse canal teu. Então, cara, aonde você vai chegar com isso? Responde. O que é que você quer com isso? Bom, fica aqui, tá? Esse vídeo para todos aí, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria muito, Josafá, muito, que você fosse para a igreja, sentasse lá, congregasse, ou pregasse ou não pregasse, isso que Deus prepara. Se Deus preparar para você pregar, que pregue. Eu não tenho problema com você pregando e com ninguém pregando. Não estou nem aí. Mas pelo menos que tivesse comunhão, que tivesse paz, que tivesse amor entre você, entre as pessoas que você diz que não pode ter comunhão. Você tem que ter comunhão com todo, porque você falou. Eu posso ir lá e pregar e fazer acontecer. Eu não preciso ter comunhão com eles. É óbvio que você precisa ter comunhão com todo mundo. Então para pensar, toma um suquinho, se possível de maracujá, raciocina, entra numa boa e vai ficar numa boa aí, entendeu? Porque você, de todos os YouTubers, você é o cara que mais tem criado polêmica para tudo quanto é lado. Aliás, você que encabeçou tudo isso aí, né? Todo mundo, você foi na frente, a galera veio te seguindo. Mas para Deus nada é impossível, ainda há tempo para você, todos os membros, todos os YouTubers que fez essa guerraiada toda, tá? Se arrepende, volta atrás e faça como o filho pródigo. Volta para casa do pai e vamos viver numa boa. Se tem algum irmão de filho pródigo lá, é problema dele. Se ele vai rir ou vai chorar, também é problema dele. Mas faça isso. Entendeu? Deus abençoe, até o próximo vídeo, para a glória de Deus, em nome de Senhor Jesus. Não esquece, o que você vai tirar disso daí é o que vai ficar para você. O fruto que você vai tirar disso daí é o que você vai se alimentar. Então, veja bem, se você hoje planta confusão e aonde tem confusão não existe Deus, então o fruto disso daí, Deus não vai estar. E se não vai estar, você vai estar sem Deus. Então, se você, de repente, sei lá, assumir uma posição e acha que não precisa de Deus e que você é o suficiente, você está enganado e você sabe disso, né? Muito enganado.
porque eu não vou nem entrar nesse assunto para não crescer mais o vídeo, que daqui a pouco vai estar grande, tá? Mas não se esquece, você pode voltar numa boa, como Carlos Einar, como tantos outros já voltaram. É só você parar, pensar direitinho e falar, não, eu não estou resolvendo nada, eu só estou arrumando confusão. A paz de Deus a todos, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Manda like, se inscreve aí e não esquece, irmão, compartilha, pra gente chegar aí nos 1000 aí, beleza? A paz de Deus a todos, Deus abençoe.